Mensagem do céu. Queridos, vamos lá, estamos ainda para o finalzinho do curso de Judeus Messiânicos, e um curso difícil da gente lidar, embora nós estejamos aí praticamente no final dele. Existem revelações que são trazidas por meio de vidas que nós não tivemos acesso. No caso, como nós apresentamos aí em Judeus Messiânicos 11, versículo 5, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque o Eterno transladara, porque antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado ao Eterno. Eu queria tratar com vocês um pouquinho acerca daquilo que se espera. Nós esperamos também o que nós chamamos de translado, não é? Nós esperamos, eu e você estamos esperando o que chamaram de arrebatamento. Nós temos vários vídeos que tratam acerca de arrebatamento, e eu espero que você faça esses estudos, uma vez que, não está aí no link para você, mas uma vez que, o que ocorre, queridos, Yeshua vindo lá no barquinho, nós já tratamos sobre isso, todo mundo pensou que era um fantasma. Eu estou falando de pessoas que conviviam com ele, pessoas que estavam lidando com ele todos os dias. Eles não o reconheceram, o que estava acontecendo com ele, qual era o propósito, qual era a mente de Mashiach. Eu estou falando de uma pessoa convivendo todos os dias, acordando com essas pessoas, indo deitar com essas pessoas, comendo com essas pessoas, andando com essas pessoas. Mas quando ele voltou para eles no meio de uma grande tempestade, eles acharam que era um fantasma. Isso não pode acontecer conosco. Mashiach certamente não vai voltar como você espera, como eu espero. Certamente ele vai agir de um modo inusitado, de uma maneira que eu e você não podemos lidar com aquela questão racionalmente. Nós devemos ter um culto racional, nós devemos ter uma aproximação do Eterno com a nossa mente. Eu estou orando, mesmo quando eu estou orando em línguas, eu oro com a minha mente, não é? É uma ordenança do Eterno, da parte do Eterno, que nós possamos lidar com esse contexto de racionalmente. É como eu falo para vocês, quem faz o serviço do Eterno deve dedicar-se ao registro interno do que você está falando em hebraico. Do contrário, vai ser um sino que está tocando sem nenhum sentido. Quando o sino toca, o que ele quer dizer para você? Não é diferente, por exemplo, o código Morse. Você tem entendimento daquilo, ou então as badaladas de um sino para chamar as pessoas. Eu tinha isso em casa, porque a gente morava num sítio e os meninos estavam todos espalhados em tarefas. Chegava o horário do almoço, a gente tocava o sino, eles sabiam. O sino era exclusivamente para chamar eles para se reunirem, não é? Por algum motivo eu estava chamando para essa reunião. Mas nós sabemos que o sino não pode falar muita coisa, não é? O sino não traduz para a gente a instrução. Então é importante que nós não venhamos a falar as palavras em hebraico como se a gente estivesse tocando um sino. Nós temos de ter entendimento daquilo que nós estamos prestando, independentemente de nós estarmos lidando com a Lashon HaKodesh, ou seja, nós estamos falando a língua sagrada perante o Eterno, não é? Olha só, queridos, nós confiamos que nós seremos elevados, nós confiamos que o Eterno virá fazer a mesma coisa que fez com Enoque, a mesma coisa que fez com Eliahu, e não sei com quantas pessoas mais que foram achadas dignas. E nós, é claro, hoje podemos não nos sentir dignos de sermos elevados. Por isso é importante que hoje nós nos elevemos. A aproximação do Eterno dentro das Escrituras, Melech Davi, ele sempre falava, vai aparecer, Cântico dos Degraus, né? As pessoas perguntam, o que é o que está escrito no Salmo lá? Cântico dos Degraus, porque existiam degraus para subir no templo. E esses cânticos eram
eram entoados pelos Levim, pelos Kohanim, os sacerdotes, nas suas elevações. Eles não se elevavam apenas fisicamente, eles se elevavam espiritualmente. Esses cânticos, então, foram legados para nós, para que nós nos elevemos. E esse elevar é um elevar da sua alma, do seu espírito, embora o seu corpo continue andando aqui neste mundo. A sua alma e o seu espírito, essa elevação, só você e eu podemos fazer. Nós não podemos permitir, queridos, que este mundo se faça tão real para nós ao ponto de nós esquecermos da eternidade. Esse mundo exige de nós sofrimentos, ele exige de nós agonias, ele exige de nós queridos, nada muito, na verdade, muitas pessoas perguntam como é que ficam as relações de parentes, de pais com filhos, esposo, esposa. Perguntaram isso para Yeshua, não é? Mestre, olha, como é que isso ocorre lá no teu reino? E lá não tem isso, queridos. Ninguém é pai de ninguém, ninguém é mãe de ninguém, ninguém é irmão de ninguém. Como nós conhecemos consanguíneos, nós seremos irmãos de espírito, em verdade. Nós não vamos ter uma lobotomia, não vamos esquecer tudo o que aconteceu neste mundo, só que a consciência, ela vai ter uma amplitude que nós não vamos ter nem perguntas. Eu e você não vamos ter perguntas para fazer para o eterno, nós não vamos ter dúvidas, nós não vamos ter questionamentos. Eu e você, nós vamos estar diante dele, vivendo de modo além do que essa limitação que nós temos. Queridos, o que você sabe do que está acontecendo hoje na Terra? O que você sabe, por exemplo, se está tendo guerra, se está... Outra coisa, queridos, vamos tirar a internet, vamos tirar a televisão. Qual consciência nós teríamos de mundo? Tira a internet, tira a televisão, qual a consciência nós teríamos de mundo, eu e você? Não é? Então, amados, toda a consciência que nós temos, essa consciência, ela é voltada para aquilo que nós recebemos de alguém, de informação. Nós não podemos constatar por nós mesmos, queridos. Nós não temos como, se alguém contar uma coisa que não é verdadeira para você, nós não temos como constatar isso. Por isso nós precisamos ter um modo, um método de nós termos a nos assegurar das informações que são recebidas nas nossas vidas, hoje. E o Eterno, amados, Ele é o único que pode nos trazer uma informação fidedigna. Essa transladação que ocorrerá conosco, ela vem paralela com a mudança dos nossos corpos e a renovação da nossa mente, uma consciência plena que talvez um dia nós tivemos. Eu creio que nós tivemos, eu vou explicar por quê. Porque quando nós encontramos o que é verdadeiro, a verdade para a gente soa diferente. É como se aquele encaixe da verdade, eu não sei explicar para vocês. É como se nós tivéssemos uma informação prévia do que é verdadeiro, mas nós esquecemos. Então nós conseguimos identificar aquilo que é verdadeiro, queridos. Nós conhecemos quais são as consequências da verdade na vida do homem. E nós sabemos que tudo que é procedente da verdade leva à unidade, leva à esperança, leva à elevação, mas tudo que procede da mentira gera ódio, divisão, perseguições e guerras. É assim que é a operação da verdade e da mentira. Eu lembro uma vez de um filme, eu não me recordo qual era o filme, mas isso ficou bem emblemático para mim, aonde o sistema tinha mexido
as máquinas lá, uma inteligência artificial tinha mexido de modo que ia dizer que a Rússia ia atacar os Estados Unidos e que os Estados Unidos ia atacar a Rússia. E um dos dois tinha de confiar no que o outro estava dizendo, que aquilo era mentira, que não estava acontecendo aquilo. Só que a primeira coisa que todo mundo entrou em desespero, que aquilo estava em curso, que estavam vindo foguetes para atingir o espaço aéreo russo. Eu não me recordo que filme foi isso. E ali aquele presidente russo tomou uma decisão de confiar na pessoa que estava dizendo que aquilo era mentira. Aquilo não estava acontecendo. Que ele não lançasse as ogivas nucleares, porque aí sim os Estados Unidos teria que retaliar. E é muito difícil, queridos, quando você vê tudo que está acontecendo à tua frente, como o caso desse exemplo, desse modelo que eu estou dando. Imagina, você está vendo os foguetes nucleares vindo para atingir o território russo e alguém está com você no telefone dizendo: olha, isso não é verdadeiro. Isso aí são máquinas que estão dizendo que isso é verdadeiro. Isso não está acontecendo. E ali o presidente russo chega a fechar até os olhos na hora do impacto. Ele chegou a fechar os olhos, não é? E acontece que o impacto não ocorreu. Aquilo tudo era mentira. Será que nós, amados, não podemos estar lidando com coisas que para a gente é tão verdadeiro? Queridos, quantas pessoas hoje estão fazendo coisas com dúvida? Elas estão tomando decisão em cima de dúvidas. Elas não sabem, elas chegam até a omitir alguma coisa porque ela fala: olha, eu não quero falar sobre isso porque elas não estão certas. Claro, tem pessoas que estão no engano deliberado e não tem dúvida disso. Mas há pessoas que estão fazendo coisas em dúvida. Elas sentem no seu espírito que aquilo pode não ser verdade, mas elas seguem fazendo. Elas seguem fazendo ou para fazer parte. Eu sempre lembro da história do traficante com relação a cooptar alguma pessoa. Ele nunca vai apresentar para a pessoa, nenhum traficante chega e fala: olha, isso aqui vai fazer você dependente, você vai ter que roubar para sustentar o teu vício. Essa é sempre, você vai ser homem, não é? Meu marido conta isso para mim, que ele muitas vezes ouvia isso, né? Olha, se você usar isso aqui, você vai ser homem. Aí ele virava e falava: mas eu já sou homem. Ele é uma pessoa cartesiana. Então esse apelo para ele, ele falava: mas eu já sou homem, você não é homem. E por ele ter essa mente, dessa maneira que ele tem, ele se livrou de grandes apuros na vida, encontrando que na fala daquela pessoa estava oculto um engano, uma mentira, porque ele já era homem. Ele não tinha de provar nada para se tornar um homem. Tá bom, queridos? Então é muito importante que nós tenhamos entendimento que a nossa esperança não está aqui, queridos. Nós esperamos como Enoque, como Elias foi trasladado. Essa questão de traslado é real e verdadeira. Ela ocorre durante os tempos e ela vai ocorrer nas nossas vidas. Nós sabemos que o corpo de Moshe não permaneceu no túmulo, porque Rassatã estava disputando pelo corpo de Moshe. É o que está escrito em Jacob, em Judas e Erudá. Tá bom, queridos? Perdão. Vamos lá, amados do meu coração. Nós temos de ter o bom testemunho de haver agradado ao Eterno. Você tem o bom testemunho de ter agradado ao Eterno? O que é que faz você não ter o bom testemunho de ter agradado a Hashem? É nisso que nós temos de trabalhar. E não esperar Yeshua como nós achamos. Não, céu, será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Queridos, vocês acham que nós vamos identificar a vinda de Mashiach assim? Nós só poderemos imaginar quando vir a presença dos Malachim de Hashem para nos levar para o reino eterno.
O único lugar que trata acerca de pessoas que morreram sendo elevadas na sua alma, é o único texto que nós vemos essa explicação, é justamente do rico e o Lázaro, não é? A parábola do rico e do Lázaro, é Lazar, não é? Que diz que morreu o pobre e foi levado pelos malahim, pelos anjos, até o seio de Abraão. Nós já tratamos sobre isso, mas é importante ter entendimento todos nós. Nós vamos ter seres celestiais que vão nos levar para estarmos na presença de Hashem. E as Escrituras vão dizer para nós, há um texto estranho aos meus olhos, estranho talvez aos teus olhos, mas as Escrituras elas nos ordenam que nós que temos o recurso desse mundo, que é chamado de algo iníquo, Lucas 16:9, eu vos recomendo que das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Nós hoje temos esses malahim, esses anjos, esses que virão nos buscar. Você pode não ser amigo deles, mas eles hoje, pelas tuas ações e as minhas ações, eles são nossos amigos. Quando nós utilizamos as riquezas de origem iníqua, ou seja, para o eterno, tudo aqui que nós produzimos vai ser queimado pelo fogo, vai ser devorado. Mas o Eterno coloca para nossas vidas, por meio de Mashiach e Yeshua, que das riquezas, eu vos recomendo, é uma recomendação de Yeshua, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos para que quando aquelas vos faltarem, queridos, sempre os antigos diziam, terno de morto não tem bolso, e é verdade, queridos, como é que alguém vai levar alguma coisa para a morte? E então, nós vamos ver a orientação de Mashiach, e eu vos recomendo que das riquezas de origem iníqua vocês façam amigos, para que quando faltarem essa riqueza desta terra, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Nós temos muito pouca informação sobre o que ocorre após a morte, mas nesses dois textos, tanto da parábola do rico e do Lázaro, quanto nesta palavra de Mashiach e Yeshua, nós temos de ter amigos lá em cima, queridos, para nos receber. São eles que vão elevar a gente para nós estarmos aonde nós devemos estar. É muito importante que você tenha entendimento que existe vida além daqui. Existe vida além de tudo que nós vivemos, de tudo que nós fazemos aqui. E essa vida é tão real, ou mais real, do que a vida que nós temos aqui. Tá bom? Vamos lá, queridos. Versículo 6 do Judeus Messiânicos 11. De fato, sem a confiança é impossível agradar ao Eterno, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Hashem creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Pergunta que nos fizeram é como é que uma pessoa pode se aproximar do Eterno sem ter certeza que Ele existe. Queridos, nós passamos por vários processos e há pessoas que entram num processo, do contrário o ateísmo não existiria. As pessoas entram num processo que, se existe um Deus, por que essas coisas estão ocorrendo? Por que Ele não intervém? As pessoas não compreendem que somos nós que temos de intervir. Somos nós, espera de nós que nós façamos alguma coisa. O Eterno entregou nas nossas mãos esse poder. A realização na terra hoje, queridos, a outorga das boas novas foi colocada nas nossas mãos. Não foi colocada nas mãos dos malachim, não foi colocado nas mãos dos animais.
foi colocada nas patas dos animais, foi colocada nas nossas mãos. Que o Eterno possa tratar no seu espírito de um modo que isso seja definitivo. Que você veja o quanto você tem para fazer e o quanto nós nos excusamos. O Eterno muitas vezes coloca, olha, eu chamei para trabalhar, olha, eu comprei um campo, me tenha por escusado, não é? Olha, eu me casei, me tenha por escusado. Essa colocação, queridos, muitas vezes as coisas que ocorrem na nossa vida não é porque o Eterno não está chamando, mas porque nós não ouvimos, nós não queremos fazer. Nós não queremos realizar aquilo que Ele deseja. Lucas 14, versículo... Vamos começar do 14, versículo 15. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino dos céus. E Yeshua responde: certo homem deu uma grande ceia aos convidados, muitos convidados, e na hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, tudo está preparado. Mas não obstante, um a um, começando a dizer: eu não posso ir. O primeiro disse: eu comprei um campo e eu preciso cuidar dele, eu peço que me tenha por escusado, aceite minha desculpa. Outro disse: eu comprei 5 juntas de boi, eu vou experimentá-las, eu peço que aceite as minhas desculpas, eu não posso ir. E outro disse: eu me casei, eu não posso ir, não é? Então, voltando o servo, contou ao seu senhor, e muitas vezes nós agimos dessa maneira: Senhor, olha, eu queria fazer, mas o senhor sabe, eu não tenho recurso para fazer, eu não tenho condições de fazer. Queridos, o Eterno chama todos nós para trabalhar com Ele, mas cada um tem a sua desculpa. Olha, eu não posso ir porque eu tenho que cuidar da minha casa, eu não posso ir porque eu tenho que... Queridos, eu também tenho de cuidar da minha casa, eu também tenho marido, eu também tenho um casamento, eu também tenho filhos, eu também tenho um campo para cuidar. Mas eu não posso deixar de fazer o que Ele me chamou para fazer primariamente. Eu e você não deveríamos ter nenhuma desculpa para colocar perante Ele porque nós não fazemos o que Ele nos chamou para fazer. Ah, Senhor, eu não sei falar. Moshe falou isso para ele. Moshe falou isso para ele. Não é? Moshe falou. Eu não falo bem. Qual é a sua desculpa? As Escrituras são muito claras conosco. Nós devemos hoje não ter desculpas para aquilo que nós somos chamados para fazer. Nós temos de olhar que é necessário que aquele que se aproxima do Eterno creia que Ele existe, Ele é galardoador, Ele vai agir na sua vida quando você o obedece. Eu tinha falado com algumas pessoas crentes, não é? Experiência com pessoas crentes. Pessoas que estavam passando por grande dificuldade, por fim acabaram tendo mais um filho, alguma coisa que tenha vindo sem um planejamento, uma situação de uma gestação. E aí, as pessoas estavam apavoradas. Eu falei: olha, o que o Senhor te deu para você cuidar, Ele é responsável para que você possa cuidar. Não tenha medo no seu coração. Eu não acredito que nós estamos num tempo onde nós possamos estar hoje trazendo crianças para esse Olam. É a minha opinião, diante do quadro do que nós estamos enfrentando na área de saúde, na área econômica, enfim, uma área de educação, uma série de coisas, obrigatoriedade de encher nossas crianças de químicas que nós desconhecemos, e é obrigatório. Mas, querido, se aconteceu de estar vindo uma criança, o Eterno é responsável para que você possa dar provisão sobre a vida dessa criança. Se você é um temente dele, Ele vai prover. Ele vai prover. Não tenha medo.
Aquilo que Ele nos chama para realizar, Ele é responsável pela realização. Ele não vai te abandonar, te chamar para você. Ele é galardoador daqueles que buscam. Gente, vocês sabem o que é galardoador? Eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar entre os deuses. Eu nunca ouvi falar entre os deuses de alguém que recompensa os que procuram conhecê-lo. Eu nunca ouvi falar na minha vida de alguém que recompensa outra pessoa por se aproximar dele. Eu nunca ouvi isso. É claro que nas nossas amizades, quanto mais nós nos aproximamos uns dos outros, mais nós conhecemos um dos outros, mais confiamos. Mas assim, queridos, o que é que nós podemos fazer muitas vezes pelo outro? O Senhor sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas o Eterno é ilimitado. Ele é ilimitado, queridos. Então é importante que você tenha entendimento de que, de modo maravilhoso, Ele tem se havido para com nossas vidas. E nós, queridos, estamos num tempo, eu estou falando com vocês hoje, dia 22/7/2021, de grandes incertezas e inseguranças, e no meio deste oceano que está varrendo o nosso barco para cada lado, nós temos a confiança que o Eterno sabe exatamente onde nós estamos. E Ele é poderoso para usar mesmo uma tempestade para nos conduzir para o bem. Nossa confiança nele, queridos, vai ser tão elevada ao ponto de, diante de grandes dificuldades, onde nós possamos perder entes queridos, pessoas amadas, nós temos de elevar o nosso rosto acima da nossa dor, queridos. Eu sei o que eu estou dizendo a vocês. Eu não vos falo como uma pessoa que não conhece a dor da perda, queridos. Eu perdi meu filho amado, meu filho querido. Meu filho que era o meu filho da mão direita. Ele não foi canonizado depois de morto. Eu tinha esse tipo de relação com ele em vida. Porque tem pessoas que não têm a relação com a outra, depois que perde, aí fica chorando pelos cantos. Não era o meu caso. Ele realmente era uma das pessoas, ou a pessoa mais próxima que eu tinha de mim. Eu conheço a dor da perda, mas nós não podemos amar a ninguém mais do que nós amamos a Hashem. Do contrário, nós vamos perder a nós mesmos. Se o Eterno tomar alguém para si, queridos, é muito fácil falar, parece uma coisa, até uma palavra de efeito, né? Sabe? Uma palavra de marketing, não sei dizer, mas não é isso, queridos. Se nós não colocarmos os nossos olhos no Eterno, queridos, nós vamos nos distanciar dele. Nós vamos perder o melhor dele para as nossas vidas. Que o Eterno trabalhe no seu espírito, no seu coração, e que você tenha entendimento. Você que quer realmente provar de uma experiência como essa, é muito importante que você se aproxime dele de um modo claro. Você possa tocá-lo pela emuná, pela confiança. Sem essa confiança é impossível agradá-lo. Você precisa compreender que o Eterno tem recompensas para nós. E nenhuma das recompensas é maior do que a própria presença dele. E eu encorajo você a se aproximar dele. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar, queridos. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Nós sabemos, Pai, que o Senhor certamente trasladou a Enoque, o Senhor também levou Eliarro, que nós chamamos de Elias, e o Senhor certamente é poderoso para nos elevar no tempo certo, Pai. Como fazer amigos no céu? Como fazer com que os malachim olhem para nós e compreendam que nós não amamos a nada, nem ninguém, acima do Senhor? Como nós podemos, embora nós não os conheçamos,
Nós não temos amizade com eles, mas eles podem ter amizade conosco pelas nossas ações, pelas nossas atitudes de desprendimento, pelas nossas atitudes de zelarmos pelo próximo, de cuidarmos das vidas. Pai, pelo amor da tua misericórdia, olha para nós, pobres e de mãos vazias. Pelo amor do teu nome, nos ensine a cuidar uns dos outros, nos ensine a fazer o bem, nos ensine a nos aproximarmos em espírito e verdade daquilo que o Senhor tem por correto, íntegro e justo. Ajuda-nos a melhorar naquilo que nós padecemos ainda. Quando o Senhor nos chamar, nos ajude a nos levantar correndo no teu encontro, ainda que nós não saibamos o que é para fazer. O Senhor certamente vai nos orientar, o Senhor certamente vai nos dar o caminho do teu coração. Pai, nos ensina a te amar, Senhor, nos ensina a te amar. Nos ensine a nos desprendermos do que é o universo físico, das opressões, dos riscos, das ameaças, dos ódios infundados, dos malefícios, das coisas que nós até ingerimos, Pai. Nos ajude, por amor da tua infinita misericórdia, bondoso de Israel, a termos sentimentos corretos uns para com os outros. Porque se eu não amar quem eu vejo, como é que eu vou amar ao Senhor que eu não vejo? Ah, meu Pai, ajuda os meus irmãos a fazerem o bem. Ensina-os nos seus caminhos. É o que eu te suplico, bondoso de Israel. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.